participando lá de um clube do livro, e aí eu falei assim, idolatria? Acho que esse livro não é pra mim, acho que eu não me considero uma pessoa idólatra, não. Mas vou participar, né, porque fica chato a gente não participar, né, vamos ali, tá junto. Eu me enganei. Fala, galera, como vocês estão? Eu espero que muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez à resenha neste canal. E agora, trazendo a vocês um livro dele, maravilhoso, Timothy Keller, Deuses Falsos. E o meu primeiro contato com esse livro foi num clube do livro. Estava participando lá de um clube do livro, e aí eu falei assim, idolatria? Acho que esse livro não é pra mim, acho que eu não me considero uma pessoa idólatra, não. Mas vou participar, né, porque fica chato a gente não participar, né, vamos ali, tá junto. Eu me enganei. O quanto eu sou uma pessoa idólatra e o quanto Keller me mostrou isso, né? E a gente vai lendo o livro e nós vamos percebendo isso. Todos os anos eu tenho lido mais uma vez, porque é maravilhoso. Sabe, é um livro que você precisa revisitar, sabe, para mastigar e absorver um pouco mais dessa leitura. Agora ali com a galera dos jovens lá da minha igreja, as meninas se juntaram num clube do livro e aí nós lemos juntos. Então foi maravilhoso compartilhar essa leitura mais uma vez. Muitas vezes, quando nós olhamos para a idolatria, nós pensamos em, idolatria é Baal, não, é aqueles deuses gregos, idolatria é isso. O Keller diz aqui que sempre pensamos que idolatria é algo ruim, algo que nos faz mal, alguma pessoa que nos traz algum mal, sabe? Sempre pensando em coisas ruins. Mas Keller não, diz que idolatria é quando você tem um bem, e é o seu maior bem, e você coloca esse bem como prioridade e você acredita que você consegue satisfazer nele todas as suas questões. Toda a sua vida está baseada, ancorado naquela pessoa, naquela coisa, como por exemplo, família. Muitas vezes a família é muito bom, a família é algo que Deus nos deu, mas se eu coloco a minha satisfação na minha família, eu vou me frustrar. E isso vai se tornar um ídolo. Muitas vezes o dinheiro, quando eu tiver uma certa quantia, aí eu vou ser satisfeito, aí eu vou viver tranquilo. Não, eu coloco ali a satisfação, a segurança da minha vida e não pode não. A segurança deve estar em quem? Lá no Senhor. Tudo deve estar no Senhor. Então, se eu coloco toda a satisfação na minha vida, naquela coisa, ainda que aquela coisa seja algo que Deus nos deu, algo que o Senhor nos deu para cuidar. Keller diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração deseja, se esforça a buscar esses ídolos. E quando nós percebemos, nosso coração já foi tomado por essa idolatria. Por isso, devemos tomar muito cuidado. E aí ele traz personagens bíblicos. E aí eu quero perguntar a vocês, tem algum personagem que você tem implicância? Que você fica naquela, sabe, sei lá, muitas pessoas vêm me falar que tem implicância com Jonas, tem implicância com Sansão, tem implicância com Pedro, tem implicância com Judas, tem implicância com tantos personagens bíblicos. Vocês têm essa implicância? Pois eu tenho implicância com alguns personagens. Eu não vou dizer aqui não, porque eu tenho certeza que vocês vão colocar nos comentários aí. Nos comentários eu digo o meu. E ele fala sobre esses personagens. Só que ele fala de um jeito tão incrível que você, verdade, ele fez isso, tá errado, não é assim. E aí no final ele mostra que você age da mesma forma. Muitas vezes nós somos assim. Colocamos essas coisas, essas pessoas no nosso coração, levantamos essas pessoas no nosso coração e transformamos elas em ídolos para nós. É aí
que nós erramos e erramos muito. Erramos muito. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam para mim: Bia, eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo compreender o que aquele texto está dizendo, o que ele quer dizer. Mas Keller, ele fala muito nos seus livros, ele destrincha bastante sobre os textos. E eu aprendi com o Keller a abrir a minha visão para alguns textos que antes eu não tinha percebido. Talvez numa leitura corrida, numa leitura você não perceba a fonte daquele texto, ou a maravilha que aquele texto pode te trazer, não a profundidade que aquele texto pode te trazer. E, por exemplo, nesse livro aqui, Ego Transformado, ele fala muito sobre o Coríntios, o que Paulo vem falando sobre para eles, né, naquele livro. E numa leitura, talvez você não tenha percebido, ou você percebeu. E quando você lê Ego Transformado, aquilo, te dá, mais vontade de estudar mais sobre isso. Nesse livro aqui, o Deus Pródigo, ele fala sobre aquele texto tão conhecido, né, sobre o filho pródigo, e você tem uma imagem, uma visão desse texto de forma transformadora. E aí, quando você lê esse texto novamente, ou quando você ouve uma pregação, nossa, parece que a sua mente abriu em relação àquele texto. A sua mente não é mais fechada naquilo que você já ouviu. Não, aquilo abre a sua forma de enxergar aquele texto. Então, como por exemplo, outros, ele tem o profeta pródigo, que ele fala sobre Jonas, tem encontros com Jesus maravilhoso também, onde ele fala sobre todas as pessoas que encontraram a Jesus e como elas saíram a partir desse encontro. E aí você se sente, meu Deus, quantas vezes eu me encontro com o Senhor, seja no meu secreto, seja na minha igreja, seja em qualquer lugar onde eu me proponho a estar no meu momento com Deus, e eu volto da mesma maneira. Não, essas pessoas, quando elas tiveram um encontro com Cristo, elas transformaram a sua forma de enxergar, a sua forma de ver o mundo, porque elas viram, né, foram transformadas a partir de Cristo. E aí eu queria separar para você alguns trechos desse livro que foram tremendos e eu queria compartilhar com vocês. Esse trecho ele está falando sobre Zaqueu, quando ele encontra com Jesus. E aí, essa transformação que existe no seu coração. E ele fala que ele vai dar até 4 vezes mais se ele faltou, se ele roubou de alguém. E aí, Jesus diz uma resposta. Deus traz uma resposta para Zaqueu através desse posicionamento. E ele diz assim: em resposta a essa promessa, Jesus declarou: a salvação chegou à tua casa. Observe que ele não disse: se viver desta maneira, a salvação chegará à tua casa. Ou seja, se você realmente cumpriu o que você está falando. Não, não é isso que ele diz. Não, ela já chegou à tua casa. A salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. A vida transformada chega em resposta à salvação oferecida como um dom gratuito. Né? Muitas vezes nós pensamos isso e ficamos, pensando sobre transformar a nossa vida, mas não tem como ter um encontro com Cristo e a nossa vida não ser transformada. Né? A partir daí, nós mudarmos a nossa vida, nós transformarmos o nosso modo de agir a partir do momento que nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo. Mais um trecho onde ele diz sobre aquela menina que trabalhava como serva na casa de Naamã. E ela diz assim: essa heroína bíblica, desconhecida, recusou-se a aliviar o próprio sofrimento, fazendo o Naamã pagar por ele. Ela agiu como a Bíblia inteira nos ordena. Não buscou vingança, confiou em Deus para ser juiz de tudo aquilo. Perdoou Naamã e tornou-se veículo de sua cura e salvação. Confiou em Deus e suportou o sofrimento com paciência. Quando nós lemos esse texto, podemos até pensar: nossa, eu estou aqui
escrava deste homem. Eu quero mais é que ele se lasque mesmo, que ele fique aí com a sua lepra e que ele fique assim para sempre. Não, não é isso que a Bíblia inteira nos ensina. E não é isso que essa serva faz. Ela perdoa, ela abre mão. Nós não sabemos se ele era um bom patrão. Nós não sabemos se ela era maltratada ou não naquela casa. Nós não sabemos se ela foi livre depois dessa ocasião, né, desse texto. Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que ela abriu mão de fazer justiça. Ela trouxe vida, ela trouxe salvação, ela trouxe cura. A sua vida foi um canal dessas coisas alcançarem a Naamã. E quantas vezes nós precisamos ser assim? Quantas vezes nós precisamos ser canal de bênçãos, canal de cura, de transformação na vida de outras pessoas? Eu queria separar o último trecho, porque esse livro ele vem nos dizendo que não adianta você identificar, ah não, meu ídolo é esse aqui. Não, eu já sei, meu ídolo é com essa determinada coisa. Isso não adianta. Ele diz aqui, ó, disciplinas espirituais são basicamente formas de adoração. E adoração é a forma definitiva de substituir ídolos do seu coração. Você não pode obter alívio apenas descobrindo os ídolos com o intelecto. Precisa alcançar a paz que Jesus dá. E ela só vem quando você adora. A análise pode ajudá-lo a descobrir verdades, mas depois você precisa incuti-las pela oração em seu coração. Isso leva tempo. Muitas vezes podemos até identificar, mas somente através das disciplinas espirituais nós vamos definitivamente tirar os ídolos que existem em nosso coração. Mas muitas pessoas podem dizer, ah, Bia, mas eu não consigo, eu não entendo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. E aí eu te convido a conhecer a Rede Insana. Sim, a Rede Insana. Bia, você sempre fala da Rede Insana. Sim, sempre falo da Rede Insana, porque a Rede Insana é onde me ajuda a manter as disciplinas espirituais. São desafios onde me esforçam, me moldam a buscar ao Senhor com toda a minha vida e aí ajudar a retirar os ídolos que há em meu coração, que porventura eu levante no meu coração. Então eu te convido a pesquisar aqui, eu vou colocar o link abaixo, que você entre lá, que você seja também moldado, motivado a mergulhar na palavra do Senhor, a retirar definitivamente os ídolos do seu coração. Eu agradeço muito que você tenha ficado até aqui. Um beijo grande e até mais. Valeu! E não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Se você acha que alguém precisa ler os livros do Timothy Keller, coloca aqui quais são os livros que você acha que são maravilhosos, são essenciais para a gente fazer uma resenha aqui. Eu quero também saber. Um beijo grande e valeu!